ela é cortante, mais que uma espada de dois gumes. Senhor, o teu Filho tem uma palavra aos nossos corações. Ajuda ele a transmitir pela graça e pela misericórdia do Senhor. Os nossos corações possam estar atentos e os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Isso é nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Como de costume, diga assim: Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Aplauda o nome do Senhor. Deus ele é muito bom. Deus ele é maravilhoso. Deus ele é lindo. Deus ele é tremendo. Ele é santo. E na noite de hoje eu quero compartilhar com a igreja o texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, e em seguida o versículo 34. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Enquanto você localiza aí na sua Bíblia, quero agradecer a vida do pastor Daladier pela oportunidade, pela confiança. Agradecer a vida da minha esposa, que hoje não pôde estar aqui porque está com a garganta inflamada. Agradecer a vida de todos os jovens que têm cooperado poderosamente comigo na obra. Agradecer a vida de cada um de vocês que tem orado por este lugar, por este altar, pela vida de nós todos. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Versículo 34 de 1 Reis 18 diz assim: E disse ele: Enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelo teu Espírito que falará poderosamente através da boca do teu servo. Que em nada, Senhor, seja o homem, mas que tudo o teu Espírito Santo, e que a tua palavra vá e produza os frutos para a qual foi enviada. Em nome de Jesus, te damos graças. Amém. E a igreja pode se sentar. O texto de 1 Reis, ele é um texto muito conhecido pela igreja. Ele é um texto que conta a batalha de Elias, um servo de Deus, um profeta poderosamente ousado na presença do Senhor, ousado na presença dos homens, um homem a qual ele falava e Deus respondia, um homem a qual Deus falava e ele obedecia, um homem que tinha em seu coração a certeza de que não poderia em nenhum momento ceder ao pecado e não poderia deixar Israel ceder ao pecado. Era um homem que tinha em sua mente, em seu coração, a tarefa de cumprir a vontade de Deus. Aleluia. E nesta passagem ele entra em batalha com os profetas de Baal. A rainha Jezabel, que havia se casado de forma errada com o rei Acabe. A palavra do Senhor diz que o rei Acabe, ele foi o pior dos reis que houve em Israel.
adorassem a Baal. E não somente isso, proclamando no seu reino bosques de adoração, colocando em seu reino totens de adoração, falando ao povo: sirvam a Baal, porque servir a Baal é a mesma coisa que servir ao Senhor. Ele foi um rei completamente errado em todas as suas obras. E então o profeta Elias, vendo tudo isso, não se agradou da vida de Acabe, tanto que se colocou contra Acabe e disse: Acabe, rei, vive o Senhor a qual eu sirvo, que até quando eu falar não choverá na terra de Israel. E então Elias se retirou, e a partir daquele dia não choveu na terra de Israel durante um período de 3 anos e meio. Então Elias, por conta da palavra de Acabe, por conta da palavra de Elias, buscou a vida de Elias, e até a sua própria esposa Jezabel, que é um espírito mau que paira ainda nos dias de hoje, decidiu que acabaria com a vida de Elias. Eles buscavam a matar Elias em todo o tempo. Mas Elias, retirado pela presença do Senhor e guiado pelo Espírito do Senhor, se escondeu e aguardou a ordem do Senhor. Primeiro ele se escondeu junto ao rio Quiriate, depois ele se escondeu na cidade de Sarepta, até que chegou o momento em que ele precisaria se apresentar diante do povo, diante do rei e diante da rainha. E então ele se apresenta diante do povo com esta palavra a qual nós lemos, dizendo ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Deus, o Senhor, Ele é Deus, e o que responder? O povo não sabia o que responder, porque se viu em uma situação complicada. Se eu falo que o Senhor é o Deus, igual ao Senhor, eu vou de contrário à palavra do rei Acabe. Mas se eu falo que Baal é rei, eu vou ao contrário da palavra do Senhor. O povo estava perdido. O povo não sabia o que fazer. Então, entendendo que o povo estava perdido, Elias propõe um desafio. Ele propõe um desafio aos profetas de Baal para mostrar quem era o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Senhor, quem é aquele Criador dos céus e da terra, quem é aquele que fez a promessa e a cumpriu, quem é aquele que tirou o povo do Egito, quem é aquele que fez coisas maravilhosas. Ele precisava mostrar ao povo quem era o Senhor Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Glória. E então, em um determinado momento, ele faz a seguinte proposta e desafio, dizendo aos 450 profetas de Baal o seguinte: vamos mostrar ao povo quem é Deus. Façamos da seguinte maneira: vamos levantar um altar, vamos pegar um bezerro, vamos partir este bezerro, vamos colocar este bezerro sobre o altar e não colocaremos fogo. Então nós iremos orar. Vocês orem a Baal, eu irei orar ao Deus do céu. E o Deus que responder com fogo, este é Deus. Então Elias ainda falou assim: façam o seguinte, vão vocês na frente, porque vocês são muitos, e muitos são os preparativos. Então eles foram, colocaram um bezerro, repartiram o bezerro, despedaçaram o bezerro, colocaram sobre o altar e começaram a clamar ao Deus Baal. E eles começavam a clamar pedindo: Baal, responde-nos. Baal, desce fogo sobre esse altar. Baal, faça alguma coisa. E nada de acontecer.
não respondia. Elias, vendo aquilo, pergunta: clame mais alto, quem sabe o seu Deus está ocupado fazendo outras coisas e não ouviu a sua voz. Ou então, por ele ser Deus, ele esteja descansando, ou então esteja pensando em fazer alguma outra coisa. E quanto mais Elias zombava dos profetas de Baal, mais eles clamavam, ao ponto de começar a se cortar e sangrarem a si mesmo, esperando que através do seu sacrifício, através da sua dor, através da sua maneira, não havia nada de Baal. Então Elias fala: já deu, é a minha vez. Então Elias pega 12 pedras para reconstruir o altar. Reconstrói o altar, pega o bezerro, corta-o em pedaços e coloca-o sobre o altar. Mas então ele vem e faz aquilo que nós lemos no versículo 34. Façam o seguinte: tragam 4 cântaros de água e derrame sobre o altar, o holocausto e o sacrifício. E façam isso a segunda vez, e façam isso a terceira vez. Ou seja, por uma conta rápida, 4 vezes 3, 12 cântaros de água derramados sobre o altar. Então, Elias ele faz uma oração muito simples. A oração de Elias é uma das orações mais simples que existe na Bíblia, o que já começa a mostrar que Deus, ele ouve a oração. Deus, ele ouve a oração sincera. Deus, ele ouve a oração que sai de dentro do nosso coração. Ainda que você fale: eu não sei orar palavras bonitas, Deus, ele ouve as nossas orações. Porque ainda que nós não saibamos falar, ainda que nosso coração esteja contrito, não tenhamos palavras o suficiente e só consigamos chorar na presença de Deus, a palavra ela diz assim: que há sobre nós um Espírito que entende as nossas lágrimas e com os gemidos inexprimíveis ele intercede por nós. Nós temos um Espírito que ouve a nossa oração e que intercede por nós. Então Elias faz a seguinte oração: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, todas as coisas que o Senhor ordenou. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça, Senhor, que Tu és Deus e que Tu fizeste voltar para trás o coração de todos nós. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego que se formou. Deus havia respondido com fogo. Deus havia respondido a oração e demonstrado quem é Deus. Deus, ele respondeu a oração de um homem simples, mas que tinha o coração voltado à obra do Senhor. E depois de contar toda essa história, eu quero começar a pregar. E eu te convido, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, 26, versículos 6 e 7. Porque vocês vão entender que o ato de Elias, ele é repetido no Novo Testamento. Mateus capítulo 26, versículo 6 e versículo 7. A Bíblia ela nos ensina, através do apóstolo Paulo, que todas as coisas do Antigo Testamento são sombras das coisas futuras que aconteceriam no Novo Testamento e
nos dias de hoje. Tudo aquilo que acontece no Novo Testamento, Deus ele repete fazendo ainda mais e melhor. Todas as atitudes que Deus demonstrou no Antigo Testamento através do seu povo se repetem em nossas vidas. Todas as promessas de bênção e ordenanças do Senhor se repetem em nossas vidas através de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Mateus capítulo 26, versículo 6 e versículo 7. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça enquanto estava assentado à mesa. Vocês conseguem compreender e passar a ver o paralelo das coisas? Elias ele tinha preocupação em fazer com que o povo se permanecesse na presença de Deus. Elias tinha a preocupação de fazer com que o povo se chegasse cada vez mais a Deus. Jesus foi levantado para fazer com que o povo, através da nova aliança no seu sangue, tivesse a comunhão com Deus. Enquanto Elias anunciava que vocês verão um Deus que responde ao fogo, Jesus estava mostrando o seguinte: vocês verão um Deus que já respondeu a sua oração. Enquanto Elias mostrava que vocês não podem cochear entre dois pensamentos, ou sirvam a Deus ou sirvam a Baal, Jesus estava mostrando: vocês não podem andar do jeito que vocês estão, ou vocês servem a Deus ou vocês continuarão no pecado. Enquanto Elias estava mostrando que Deus era o Senhor, Jesus estava mostrando que Deus era o Senhor. Enquanto Elias estava preparando um sacrifício no altar, Jesus era o próprio sacrifício no altar. Enquanto Elias tinha que derramar aquilo que era mais precioso num tempo de seca, aquela mulher estava derramando aquilo que era mais precioso na sua vida sobre o altar e o sacrifício verdadeiro. Jesus é o altar, Jesus é o holocausto e Jesus é o sacrifício verdadeiro. Elias que só existia um Deus, e era através do Deus que responde a oração, era através do Deus que responde o sacrifício, era através do Deus que responde ao fogo. Evangelho de Mateus capítulo: és tu Elias? És tu Messias? E João Batista responde: não, eu não sou Elias, eu não sou Messias, mas eu sou aquele que o profeta Isaías estava dizendo: a voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Salvador. Eu sou aquele que anuncia o caminho, porque virá após mim um maior do que eu, um maior do que Elias, a qual eu, sendo servo, não sou digno de me abaixar e amarrar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus sempre responde com fogo. Todos os problemas da sua vida, todas as situações da sua vida, Deus responde com fogo. Tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, aquilo que é precioso para você, e você coloca no altar do Senhor, Deus responde com fogo. Deus, ele sempre responde a oração. E este ato desta mulher, o próprio Senhor Jesus, ele nos dá uma ordenança: que em todo o mundo, em todos os lugares onde for pregado este evangelho de salvação, lembrem-se do que esta mulher fez.
E o que ela fez? Ela derramou aquilo que era de mais precioso sobre o altar. Glória a Deus. Na noite de hoje, o Senhor, Ele te escolheu para você ser como Elias, para você se levantar diante de uma situação que tem dividido o povo, uma situação que tem feito com que as pessoas ao seu redor estão perdidas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, no ônibus onde você pega, no ponto de ônibus, aonde você estiver, sempre haverá pessoas cocheando entre dois pensamentos. E é nessa hora que o Senhor te convoca como Elias e te convoca como esta mulher para derramar aquilo que é mais precioso na sua vida sobre o altar. Porque quando você faz isso, Deus responde a sua oração. Deus, Ele está pronto para responder a sua oração no dia de hoje. Tudo aquilo que você tem colocado no altar não é da sua maneira, não é com a sua religiosidade, não é com a forma como você está acostumado, mas é com aquilo que o Senhor tem determinado. É necessário que hoje você seja ousado, é necessário que hoje você seja dispendioso das suas coisas, entregando-as no altar, sabendo que quando você o fizer, Deus responderá com fogo. Glória a Deus. Elias fez algo que ninguém tinha feito ainda. Elias tinha feito algo que ninguém esperava. Talvez as pessoas tivessem falado para Elias: Elias, você está louco? Desperdiçar essa quantidade de água num tempo de seca. Deus, Ele responde quando você entrega uma oferta. Nós já tivemos um testemunho nesta noite, que quando você entrega uma oferta de coração, o Senhor, Ele responde imediatamente. Glória a Deus. Esta mulher, ela também entregou aquilo que era de mais precioso na sua vida. Esta mulher, ela também entregou aquilo que era mais valioso. E as pessoas, nós arrecadaríamos dinheiro e poderíamos suprir aos pobres. Mas Jesus, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabia que aquele que estava dizendo isso não tinha o seu coração voltado para o altar, não tinha o seu coração voltado para o sacrifício, não tinha o seu coração voltado para as coisas de Deus, mas estava com o pensamento, estava com o seu coração, estava com a sua mente voltado para as coisas do mundo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, serve-o. Se Baal, se o dinheiro, se a sua religiosidade, se as coisas deste mundo, se os teus problemas, se as outras coisas, as tuas dificuldades, o teu dinheiro, o teu trabalho, as coisas que te afastam de Deus é maior do que Deus, então siga estas coisas. Porque não dá para você ficar: vou na igreja hoje, mas amanhã vou na balada. Vou na igreja hoje, mas amanhã vou fofocar da vida do irmão. Não dá para viver dessa forma. Ou você serve a Deus com interesse de coração, ou você não serve a Deus. A Bíblia ela fala assim em Apocalipse: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é imundo, suje-se mais. Mas saiba de uma coisa, que fazendo isso, você está trazendo para si próprio a condenação para aqueles a qual a ira de Deus está destinada. Glória a Deus. Porque todos os profetas de Baal, os 450, foram mortos à espada. Para aqueles que seguem as coisas do mundo, para aqueles que preferem os prazeres carnais, para aqueles que preferem a mentira, para aqueles que preferem o adultério, para aqueles que preferem as coisas que agradam a própria carne, mas o distanciam de Deus, infelizmente
eu tenho um recado para vocês. O salário do pecado é a morte. Mas para todos aqueles que têm o seu coração voltado no altar, para todos aqueles que têm o seu coração voltado para as coisas de Deus, para todos aqueles que têm o seu coração longe das coisas do mundo, mas próximo da palavra de Deus, próximo do Filho de Deus, próximo do Espírito Santo de Deus, próximo do próprio Deus, para todos estes há uma outra palavra: o dom de Deus é a vida eterna, e esse dom, ele é gratuito. O pecado do salário é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Até estareis entre dois pensamentos. Até quando você vai deixar que as coisas deste mundo influenciem na sua vida e não vai deixar que as coisas de Deus influenciem na sua vida? É hora de nos posicionarmos como Elias. É hora de nos posicionarmos como homens de Deus. É hora de nos posicionarmos como mulheres de Deus. É hora de nos posicionarmos como servos e entregarmos aquilo que nós temos de melhor ao altar do Senhor. O Senhor, Ele te conclama no dia de hoje a entrar na posição. O Senhor, Ele te chama para que no dia de hoje você faça como Elias: derrame água sobre o altar. Você faça como esta mulher: derrame óleo sobre esse altar. E se nós continuarmos nesta comparação, nós vamos entender que ambos derramaram o Espírito de Deus. Tanto a água quanto o óleo são representações do Espírito de Deus. Quando você é cheio do Espírito de Deus, tudo que você entrega no altar é recebido pelo Senhor. Quando você faz isso, Deus, Ele responde a tua oração, por mais simples, mais singela, mais sincera que for. Ele responde prontamente a sua oração. As coisas virão para a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Deus mostrará e será glorificado pela sua vida. Deus, Ele está pronto para fazer isso. Aquela mulher, ela precisava ungir a Jesus. Ela precisava ungir a Jesus, porque ali há poucos dias Jesus seria levantado sobre uma cruz, seria crucificado, morreria, e depois de morrer na cruz, 3 dias após, Ele ressuscitaria para a honra e glória do nome de Deus Pai. Ele venceria a morte. Aqueles profetas de Baal foram incapazes de vencer a própria morte, mas Jesus, sendo o sacrifício completo, Ele venceu a própria morte. Aqueles homens estavam ligados às coisas do mundo, mas Jesus te liga às coisas de Deus e faz com que você também se torne como esta mulher, derramando sobre o altar, sobre o templo que é a sua vida, um óleo precioso. O Espírito de Deus, Ele é derramado sobre a sua vida, jovem, sobre a sua vida, irmã, sobre a sua vida, irmão, sobre a sua vida, cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus, Ele é derramado de uma forma poderosa para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Elias tinha um único objetivo: fazer com que o povo reconhecesse a Deus como Senhor Deus de Israel. Jesus tinha um único objetivo: fazer com que o povo reconhecesse a Deus como Salvador através dos seus filhos. Elias não mediu esforços, Jesus não mediu esforços. Elias amou mais a própria
Havia sobre a vida de Elias uma sentença declarada que quando ele chegasse em Israel, era para que ele fosse levado até o rei e até a rainha e morresse. Jesus também tinha uma sentença de morte. E essa sentença de morte, ela tinha o seu nome, ela tinha o meu nome, ela tinha o nome de todos nós. E essa sentença de morte foi cravada na cruz do Calvário, despojando os principados e envergonhando-os e triunfando. Jesus sobre si mesmo venceu a todos, para que o nome de Deus seja glorificado. A noite de hoje é uma noite de encontro. Hoje o Senhor, Ele quer te encontrar diante do altar. Hoje o Senhor, Ele está te convidando para você reconstruir o altar. Para você, depois de reconstruir o altar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, por onde você estiver, derramar o que você tiver de mais precioso. Porque quando você derramar aquilo que você tem de mais precioso, o Senhor responderá com fogo. Aquela mulher, ela não tinha dúvida de que ela precisava fazer aquilo. Ela não cocheou entre dois pensamentos. Ela não olhou o valor daquele óleo. Assim como Elias não olhou o quão precioso seriam 12 cântaros de água lançados sobre a terra, lançados sobre a pedra. Hoje o Senhor, Ele te convida para fazer isso, para você se colocar em pé, reconstruir o altar e fazer com que o fogo de Deus desça sobre a sua vida, consuma o holocausto, consuma o sacrifício e todos vejam que sobre a sua vida há um Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nesta noite eu quero te convidar a ficar em pé, porque nós faremos aqui uma oração. E nesta oração eu desejo que você estenda a mão para onde é a sua casa, apresentando a sua casa, a sua família, todas as suas coisas no altar de Deus, apresentando o sacrifício que é você, num dia como este, vir até a igreja para adorar o Deus verdadeiro, entregando a sua própria vida em sacrifício em favor daqueles que ficaram na sua casa, em favor daqueles que ficaram no seu trabalho, em favor daqueles que ficaram na faculdade, em favor daqueles que estão em hospitais, em favor daqueles que estão em casa de recuperação, em favor daqueles que estão perdidos na rua, lançados na prostituição, lançados no alcoolismo, lançados nos vícios das drogas, lançados nos vícios dos jogos. Apresentem todas essas causas, porque Deus responderá com fogo. Oremos ao Senhor. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, Pai, nós não queremos mais cochear entre dois pensamentos. Nós não queremos, Senhor, ficar em dúvida a respeito do que é te servir dentro das tuas coisas. Nós desejamos, ó Senhor, nesta noite, te louvar e te adorar, engrandecer o Deus poderoso, engrandecer o Deus que responde com fogo, engrandecer o Deus que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou para a honra e glória do nome de Deus Pai. Nós queremos, ó Senhor, nesta noite,
dizer com nossos pulmões: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus sobre a nossa casa, só o Senhor é Deus sobre a nossa família, só o Senhor é Deus sobre a nossa igreja, só o Senhor é Deus sobre a situação que nos aflige, só o Senhor é Deus sobre a situação que nos amedronta, só o Senhor é Deus contra aqueles que se levantam contra o teu nome para nos humilhar, só o Senhor é Deus para te mostrar um Deus poderoso, um Deus compassivo, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que muda, que tira o vício, que liberta, que faz grandes coisas. Só o Senhor é Deus, e é esse Deus que nós adoramos nesta noite. É esse Deus a qual nos entregamos a nossa família no teu altar. É esse Deus a qual nós colocamos de uma forma, Senhor, simples e sincera. Cuida, Senhor, das esposas, cuida, Senhor, dos filhos, cuida, Senhor, dos avós, cuida, Senhor, de toda a parentela, cuida, Senhor, de todos aqueles que estão nesse instante, Pai, ouvindo esta palavra, que estão no leito do hospital, aqueles, Senhor, que estão, Pai, perdidos na rua, aqueles, Senhor, que estão, Pai, perdidos nas drogas. Toma, Senhor, a vida de cada um deles e abraça, mostra o teu calor, Senhor, mostra o teu fogo, faz, Senhor, notório, Senhor, o teu nome. Te apresentamos, Senhor, todas essas coisas, sabendo que tu és o Deus que responde com fogo. Senhor, nesta noite, como aquela mulher, nós derramamos, Senhor, em nossas vidas aquilo que nós temos de mais precioso, para que o teu nome seja glorificado. Aplauda o Senhor. Aplaude Deus pelo seu povo. Glorifique, porque se você crê, Ele está indo agora na sua casa, indo agora na sua família, indo agora até onde você apontou suas mãos, porque há poder na oração da igreja, há poder na oração da igreja, há poder na oração da igreja. Quando a igreja ora, homens são libertos, mulheres são libertas, a doença cai, o inimigo cai, o demônio sai, a doença sai, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Que você possa nessa noite, que tudo aquilo que você faz para o Senhor, Ele responde com fogo. E se nesta noite houver aqui alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, levante sua mão, pois a igreja estará orando por você. Ou se também houver alguém que não conhece ao Senhor como Deus, esta é a tua oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. E que Deus Ele abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Saiba que Ele respondeu com fogo a oração de Elias, e Ele respondeu com fogo a sua oração. Que Deus abençoe a sua vida, igreja, e eu agradeço a oportunidade.